Muito bom dia e uma semana perfeita para todo mundo. O Palmeiras voltou a abrir vantagem na ponta do Brasileirão. O time de Abel Ferreira fez 3 gols em 10 minutos na goleada por 4-1 sobre o Vasco, com um show de Flaco Lopes. O Verdão também contou com a ajuda do Cruzeiro, que no apagar das luzes conseguiu uma virada espetacular sobre o Flamengo. Do outro lado da tabela, a luta para fugir do Z4 segue intensa. O Remo perdeu para o Fluminense no Maracanã. O Grêmio se deu mal contra o Bragantino longe de casa. Na Vila Belmiro, Santos e Mirassol ficaram no 1-1. No Beira-Rio, Inter e Atlético não mexeram no placar. No Clássico de Salvador, o Bahia derrotou o Vitória por 2-0 no Barradão, com confusão no final. Em Santa Catarina, o São Paulo chegou à 10ª rodada sem vencer na competição. 1-0 para a Lanterna Chapecoense. Resultado que fez o técnico Dorival Júnior subir o tom com o elenco tricolor. Já no Paraná, o Coritiba bateu o Corinthians por 2-1 para a alegria do torcedor do Coxa, que viu sua equipe subir 2 posições na tabela, e o Timão empacar após 2 tropeços seguidos. Uma coisa que era previsível por conta do jogo de quinta-feira, que tem um desgaste físico, mas o desgaste psicológico e emocional ele é muito maior do que o físico. Então, para você mobilizar de novo os jogadores para jogar a partida de hoje, é sempre um desafio. Tenho convicção que é uma sequência que é fruto de um trabalho, de uma construção coletiva, de uma mentalidade de que a gente internamente não depende de grife, a gente depende de entrega. Foi um bom ponto, eu acredito que foi justo por aquilo que as equipes produziram. Hoje a gente pensou e pensa no Campeonato Brasileiro, no Mirassol. Nós nos preparamos para vencer, o torcedor foi maravilhoso hoje, em grande número, incentivou do começo ao fim, mas ele viu uma equipe que representou bem a ele, né? E assumir responsabilidade. E a responsabilidade é minha. Pronto. Eu necessito tirar coisa melhor deles e nada. E vou tentar fazê-lo já no Grenal. Que depois, na parte final, acabámos por sofrer, na minha opinião, de forma injusta, aquilo que foi o golo da vitória do Bragantino. Aquilo que é o trajeto do Grêmio este ano fora de casa, os números não escondem. Perder é sempre ruim, perder clássico é pior. Temos que sentir a dor da derrota, mas sabendo que a gente tem que dar a volta por cima. E aí agora a gente pode mudar a narrativa de 5 jogos sem perder para 5 jogos sem vencer, né? Porque era a narrativa, apesar de ser 7, agora são 8 jogos sem perder. Incrível como se muda de dia para a noite essa situação. Nós temos que ter consciência do clube que nós estamos, do tamanho que é o clube, o que representa em todos os sentidos. E nós não temos mais o que falar, nós não temos mais palavras. Está na hora de nós colocarmos ação e trabalho. Nós sabíamos que era importante hoje dar uma resposta, sobretudo uma resposta do ponto de vista da atitude competitiva, para podermos olhar para aquilo que é o jogo e esta competição. E fomos dando transição ao adversário e não tivemos a maturidade de segurar a bola. Vocês veem a situação do gol, nós temos a bola a nosso favor para circulá-la e jogar e perdemos. Os 2 golos que o Lopes fez têm a ver com o quê? Ora, diga-me, pode-me ajudar, tem a ver com o quê? Com a qualidade individual desse jogador, por isso é que ele está no Palmeiras. Por isso é que nós pagámos 8 milhões e ele agora vale 50. De novo, outra pintura de gol do Flaco Lopes! Olha, esse programa não é mais sobre futebol, é sobre estado de espírito, humor. Dá uma olhadinha no Cicinho. Bom dia! O São Paulo conseguiu oferecer a 2ª vitória apenas da Chapecoense na competição. Venceu o Santos lá no começo do campeonato e agora bateu o tricolor paulista. E o Dorival fez críticas, falou de muita coisa, Cicinho. Qual é a explicação? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. O Dorival, assim como eu, tem muitas coisas para falar, mas eu prefiro me limitar a uma coisa. Vocês colecionaram figurinha para a Copa do Mundo? Precisa do álbum, preencher o álbum? Exatamente. O São Paulo está preenchendo o álbum. Aos poucos, está preenchendo o álbum com figurinha atrás de figurinha
rumo à segunda divisão. É tudo esquisito. Tá. Mas esse discurso tá meio geral, hein? Eu quero isso bem longe de mim, por favor. Mas o São Paulo vai preenchendo o álbum agora com mais um vexame. Poxa, Dorival, você teve 23 jogos para analisar a Chapecoense, que não ganhava 23 partidas. Se tropeçar na bola, com todo respeito ao adversário, mas é um adversário que ganhou um jogo no campeonato. 2 agora. Então tem muitas brechas para você poder criar alguma coisa. E o São Paulo não conseguiu. Mais uma figurinha pro álbum, Renato. Agora é o seguinte, na sexta-feira, Ronaldão chegou aqui no programa comemorando, Memphis Depay, aquela coisa toda, Libertadores, uma loucura, sem voz, foi pro camarote, exagerou. E aí vai pro Paraná e nada acontece. 2-1 pro Coxa, Rona. Menina Renata, bom dia a você, a esses cavalos, perninhas. Eu diria que pra nós não tem nada, assim, pra comemorar, né, menina Renata? Cada dia que a gente imagina uma coisa, acontece outra coisa. Cada enxadada... Isso comigo também, eu imagino uma coisa, acontece outra. E cada enxadada é uma minhoca, mas feliz de quem tem um apito amigo, né? Feliz de quem ainda tem, dos times paulistas, ainda que tem um juiz que ajude, né? Porque o Daronco, eu não vou falar o nome dele, mas eu vou falar pra vocês, jogadores do Corinthians. Meu Deus! Que nhaca que vocês estão, hein? É só isso que eu tenho a dizer, menina Renata. Agora é agarrar no terço, né? Mas ainda bem que eu estou na primeira parte da tabela, né? Quem está na segunda e brigando lá embaixo, que deve rezar um pouco mais, viu, Cicinho? Mas oração às vezes não é suficiente no futebol, infelizmente, não é? Mas é o seguinte, Edu Dracena, esse cara tem que ser estudado. Porque o Cruzeiro, no apagar das luzes, derrotou o Flamengo e ajudou por tabela quem? O Palmeiras. O Palmeiras que demorou, mas quando abriu o placar, foi um verdadeiro furacão, tsunami pra cima do Vasco da Gama. E o Santos, que estava perdendo pro Mirassol, ficou no empate, evitou uma derrota. Então, Edu, um final de semana produtivo, eu diria. Bom dia. Bom dia pra você, Renata, pros meus amiguinhos aqui. Ânimo, rapaziada. Semana começou. Você acha que todo mundo vive no seu mundo? Passou a pita, Ronaldo, ânimo, meus irmãos. Porque no sábado já começou o Cruzeiro, ajudando o Palmeiras. Aí o Palmeiras foi pra ajudar o Santos também, porque ganhou do Vasco. Aí o Santos não se ajuda, mas o mais importante que sai semana e entra semana, o Palmeiras na liderança novamente, né, Renata? Pelo amor de Deus. Então, que venha mais. E hoje vai ter cadeirão? Claro, eu já ia reivindicar já. Tá sumindo o cadeirão. Pra ele e pro apito. Pô, já tá sumindo, porque eu não sumo mais. Abriu 6 pontos de vantagem, outra vez. Mas daqui a pouco cai de novo, dá aquela os secadores. Aí o juiz não aguenta mais. Já, hoje, com toda a paciência e tranquilidade, vamos ouvir Abel Ferreira. Isso. Já. Pessoal, vai pintar Abel Ferreira lá no canal Jogo Aberto no YouTube, depois de um sonoro 4-1 desenvolvido no segundo tempo e uma liderança sólida para o Palmeiras. Na sequência, tudo da Série A, do líder até a lanterna Chapecoense. O Palmeiras foi fraco. Por que não se dá mérito ao Vasco que veio aqui e na primeira fase pressionou logo com uma forma fantástica o Palmeiras que não deixou jogar? Agora, quando eu quero e escolho aquilo que eu vou, quando olho para um jogo e escolho só aquilo que me interessa, dizer, pois, na primeira parte o Palmeiras hoje não jogou bem. Não jogou. Então, e na segunda parte fizemos 4 golos. Ei, mágico. Palmeiras mágico. Não, é o mesmo equilíbrio. Perceber que se calhar na segunda parte alguém vai falar aqui que o nosso adversário tinha menos um dia do que o Palmeiras. De descanso ou não tinha? Vocês não acham que isso é uma vantagem tremenda para o Palmeiras? Fiquei mesmo muito satisfeito pelo comportamento e depois, naturalmente, fiquei como todos nós ficamos da torcida até à direção, desiludidos com o resultado final, porque, sem dúvida, foi uma pancada forte, mas a coisa que eu tenho é as costas largas e estou habituado a apanhar, por isso estamos aqui para continuar a trabalhar e a seguir o nosso caminho e a acreditar muito naquilo que fazemos. Donald Trump deu a bandeirada de largada para uma corrida histórica. Pela primeira vez, a Indy disputou uma prova nas ruas de Washington, numa celebração dos 250 anos da independência dos Estados Unidos. Kyle Kirkwood, que largou ao lado de Alex Palou na primeira fila, assumiu a liderança logo na primeira curva.
O americano chegou à segunda vitória da temporada, seguido por Christian Lundgaard e Will Power. Mesmo assim, Palou continua na liderança do campeonato e está bem perto de conquistar mais um título. E o Brasil também teve motivo para comemorar. Caio Collet foi um dos destaques, terminou em 9º lugar. Soube atacar na hora certa, soube também defender e tirar o pé nas horas que precisava. Então acho que no geral muito feliz. Primeiro top 10 da temporada. Copa Truck é na tela da Band e rolou aqui em Londrina a 6ª etapa da temporada de 2026. Na categoria Pro, a principal da Copa Truck, quem largou na frente na corrida 1 foi o Felipe Jafone, mas ele não segurou o marvado Leandro Totti. Foi ultrapassado. O piloto paranaense partiu para sua 7ª vitória na temporada de 2026. Com um grid invertido, quem largou na frente foi o Pedro Paulo Fernandes, mas ele errou na reta oposta, dando a chance do Paulo Salustiano fazer a ultrapassagem e levar o caminhão até o lugar mais alto do pódio pela primeira vez na temporada de 2026. A Copa Truck agora volta no dia 20 de setembro, direto de Curvelo, para a 7ª etapa da temporada. Eu confesso que a minha dose de sofrimento está me castigando, não aguento mais. Está na hora de ser feliz no futebol. Ai, Inter. E já vou falar de Bavi aqui, hein? O Bahia se deu bem, meu próximo adversário, só isso, né? Tudo bem, mas teve confusão. Antes... E não teve crédito para o Vitória, pelo contrário. O Bahia, na casa do adversário, fez um 2-0, deixou o chefe Rogério Ceni feliz. E agora vai jogar contra o Inter no Brasileiro, na Bahia. Bahia! 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 A torcida rubro-negra fez o que dela se esperava. Faixas, bexigas e mais de 30 mil pessoas empurrando o time. Um show nas arquibancadas do Barradão. E claro, diante da boa campanha como mandante, a expectativa era vencer o rival em casa. O Vitória começou em cima, quase abriu o placar no primeiro minuto, em lance que terminou com Luciano Juba quase marcando contra. Depois o Bahia assumiu o controle e criou as melhores oportunidades. Eric também teve uma boa oportunidade, mas cabeceou para fora. Na segunda etapa, o Bahia voltou melhor e logo no primeiro minuto, Alejo Vélez perdeu uma chance incrível debaixo da trave, depois do rebote de Lucas Arcanjo. A jogada mais perigosa do Vitória foi com Pochettino de cabeça, acertando a trave de Ronaldo. Mas no minuto seguinte, Eric Pulga cruzou com precisão e encontrou Alejo Vélez na área para abrir o placar de cabeça, 1-0. O Vitória, claro, tentou reagir, mas encontrou muita dificuldade para transformar oportunidades em gol. A exemplo do chute de Marinho, que foi para fora. Nos acréscimos, aos 51 minutos, Michel Araújo fez uma grande jogada e deixou Jean Lucas livre para fazer o segundo. Vitória 0, Bahia 2. Na comemoração, ele mostrou a camisa para a torcida adversária. Marinho não gostou, tomou da mão dele, quase iniciou uma confusão por ali. Aliás, Kaká tomou a camisa da mão de Marinho e tentou rasgar na frente do árbitro Rafael Claus. É do jogo, eu tirei a camisa e mostrei pro estádio, acho que é normal, é do futebol. E sobre a camisa ali também, eles tentaram rasgar a camisa, mas o material é muito bom. Não, eu tenho que preocupar com o meu time, não tenho que preocupar com a mineração do time adversário. Eu odeio perder, mas sou um bom perdedor. E eles ganharam, eles comemoram. Quando a gente ganha, a gente comemora. Ano passado nós vencemos eles aqui também e assim funciona. Com esse resultado, o Bahia quebra um tabu que já durava 37 anos sem vencer o Vitória no Barradão em jogos de campeonatos brasileiros. O tricolor encosta no pelotão de cima e agora se prepara para enfrentar o Internacional no dia 30 na Arena Fonte Nova. O Vitória tem um compromisso antes, joga pela Copa do Brasil contra o Vasco lá no Rio de Janeiro, contra um time que foi goleado nessa mesma rodada. Então agora já é pensar no próximo jogo. Perder é sempre ruim, perder clássico é pior, mas a gente está na Copa do Brasil, temos um jogo dificílimo fora, temos que sentir a dor da derrota, mas passar confiança para os nossos atletas. Infelizmente a gente não conseguiu retribuir a linda festa que a nossa torcida fez mais uma vez, encheu o estádio,
a gente sai derrotado, mas sabendo que a gente tem que dar a volta por cima. Eu acho que nós merecemos um 2-0 bem mais cedo. Eu acho que nós merecemos ter feito esse 2-0. Criamos para isso, né? Mas é uma dificuldade que a gente vem há tempo sempre falando. Vocês mesmos citam, né, da dificuldade em fazer o gol. Eu acho que hoje a gente conseguiu encontrar uma maneira de se adaptar ao adversário, jogar e empilhar oportunidades de fazer gols. Gente, o que aconteceu? O que aconteceu ali, Cicinho? Como diria Ulisses Costa, mas o que é isso? Tá nervosinho, né? Perdeu um clássico. O Kaká, ídolo de Ronaldo Giovanni. Exatamente. O Kaká tá nervoso. Já tá vendido. Algumas declarações, mas deu pra perceber que o tecido da camisa do Bahia é muito bom, né? Porque ele tentou rasgar, não deu certo, mas brincadeiras à parte, jogaço do Bahia, jogando fora de casa. Eu falei que o Mito sabia jogar ali. Então, assim, o Bahia é melhor time do que o Vitória. O Vitória vem no momento bom, principalmente na Copa do Brasil, mas o Bahia é um time que o Rogério Ceni continua dando moral, né? O Jean Lucas, um cara que estava sendo perseguido pelo torcedor, faz um gol agora no Clássico e muda, né? Muda o conceito, porque é um grande jogador, então uma grande vitória do Bahia, realmente. Edu, o Bahia conseguiu um feito maior ainda, além de ser um clássico, porque poucos vão ganhar no Barradão. Quando o Palmeiras foi lá e ganhou, teve confusão, teve jogador expulso. Na última rodada, o Botafogo foi vítima do Vitória. Então, não é fácil ganhar lá. E isso deixa os jogadores motivados. Mas espera mais um pouco. Contra o Inter, espera, dá uma descansada, relaxa, vai comer acarajé. Brincadeiras à parte, foi um jogaço mesmo do Bahia. Foi um jogaço, sim, até porque também só resta o Campeonato Brasileiro para o Bahia. Então, o Bahia está se descansando no meio de semana e jogando no final de semana. Isso também traz um fator positivo para que o Bahia possa apresentar um futebol melhor, né? Vinha de vários empates seguidos, se eu não me engano, era 5 empates seguidos, aí acaba vencendo, né, a equipe do Vitória, ainda mais um clássico importante. Foi um jogo bem equilibrado, os goleiros fizeram grandes defesas, Renato. E aí prevaleceu com certeza o Bahia, que é o melhor time, né? E você vendo um time que tem um grande treinador, que é o Rogério Ceni, conhece muito bem ali como funciona, então acho que o Bahia está de parabéns pela vitória diante de um clássico difícil também. Ronaldão, espera que já vamos falar de Chapecoense 1, São Paulo 0. Ai, Cicinho. Eu não estou em condições para zoar ninguém, criticar ninguém. Cicinho, são 10 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. A última vitória ainda sob o comando de Roger Machado, em 25 de abril contra o Mirassol, lá no Brinco de Ouro da Princesa. O Edu conhece esse estádio bem. Cicinho, 1-0 para a lanterna do campeonato. A Chape está reagindo, que reaja contra o Grêmio na próxima rodada. E Cicinho, por enquanto, abriu o olho. Mas eu posso te zoar. Um duelo de dois times que precisavam fazer as pazes com a vitória. Sem vencer no Brasileirão há 9 jogos, o time de Dorival Júnior começou pressionando e perdendo boas chances. Arthur errou o alvo. Com apenas uma vitória na competição, a Chapecoense respondeu. Túlio Eduardo tentou do meio-campo. Mas foi na bola parada que o time catarinense encontrou o caminho. Iago Felipe ficou no quase. Na sequência, Giovanni Augusto fez o cruzamento do escanteio e Bruno Pacheco, de cabeça, abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, o São Paulo perdeu Caleri, substituído com problemas no tornozelo. E por pouco, não empatou em grande jogada do zagueiro Domingos Duarte. No segundo tempo, o tricolor chegou a ter mais de 80% de posse de bola e empilhou tentativas. Gustavo Santana parou em Anderson. Luciano acertou a trave. Cauli mandou por cima. O goleiro Anderson ainda bloqueou o chute de Iago. Em jogada isolada, Garcês teve a grande chance de ampliar para a Chapecoense, mas não aproveitou. Passo de cada vez, o trabalho está sendo bem feito. Parabéns, pessoal, e parabéns para a torcida. Continuar trabalhando aí. Cada vez melhorar mais. Valeu. Nós estamos nos dedicando muito, mas não está sendo suficiente. Então nós temos que buscar algo diferente para tentar mudar todo esse contexto. Nós temos que perceber que o buraco é muito maior daquilo que nós estamos imaginando e entender o que representa um campeonato como esse.
Hoje seria o momento de darmos uma mudada em todo esse contexto. E nós não fomos capazes suficientes para que pudéssemos reverter esse quadro. Depois de 207 dias sem vitórias pelo Brasileirão, a Chape retoma o caminho dos triunfos. No entanto, estes 3 pontos conquistados diante do São Paulo não alteram o panorama do time catarinense, que segue na lanterna isolada da competição. Já o São Paulo acumula o 10º jogo sem vencer e estaciona nos 27 pontos. Inadmissível nós não temos alcançado o que nós queríamos aqui. Eu fico, às vezes, até sem palavras para poder defender uma situação. Não é fácil, não é simples, para todos nós, vergonhoso, e nós temos que ter consciência do clube que nós estamos, do tamanho que é o clube, o que representa em todos os sentidos. Cícero João, agora é com você. O Dorival falou, explicou, cobrou, comparou trabalhos anteriores. Fato é que o São Paulo não engrena, não sobe, não decola. E não empolga, não entra em campo. É difícil compreender o São Paulo, é difícil porque você vê, na verdade, a postura do São Paulo quando joga dentro de casa, e aí a gente vê com 42 mil pessoas, é muito fácil dar um carrinho, comemorar. Agora, nesses momentos que precisa mostrar realmente que está vestindo a camisa do São Paulo, e isso não é coisa que está acontecendo. Então, eu não sei como que é a previsão do Dorival para um jogo de mata-mata e para um jogo de pontos corridos, né? Para o campeonato de pontos corridos. Você acha que é diferente? Na verdade, eu estou chegando à conclusão que o São Paulo precisa de 2 treinadores, um para o mata-mata e um para o ponto corrido. Porque assim, o Roger de volta. A dificuldade... E calma que já é o 3º técnico do ano. Exatamente, mas não era para ter acontecido isso. Era para estar com um técnico. Isso é verdade, eu estou de acordo desde sempre. Entendeu? Então, quem seria esse técnico? De novo, estão chorando de novo. Raimundo Nonato. Foi pra fora, vai. Era o Crespo. Era o Crespo. Então, assim, a dificuldade que o São Paulo teve contra a Chapecoense, mais uma vez, não é menosprezando o adversário. A Chapecoense, moralmente, está jogando o Campeonato Brasileiro com dignidade. Isso. Porque se você for analisar o papel da Chapecoense, não dá para falar que é impossível, mas é à beira do impossível para você escapar da zona de rebaixamento. E a Chapecoense jogou. Enquanto o São Paulo tem a possibilidade, tem a faca e o queijo na mão para ter uma tranquilidade e acaba não rendendo. Então, assim, é impressionante o comportamento dos jogadores numa partida dessa. E assim, o Dorival falta palavra. Se falta palavra pro Dorival, que tá no comando, que tá vendo os caras, imagine pro torcedor. O torcedor que acredita, o torcedor que apoia, o torcedor que viaja 15 horas para acompanhar um jogo, crianças que não têm a possibilidade de vir no Morumbi e sai de casa num frio e vai no estádio lá em Chapecó para assistir o jogo e acompanha uma partida ridícula daquela. Então, assim, o papel do São Paulo, eu falei, tá preenchendo o álbum de figurinha para ir para a 2ª divisão. Então, assim, tem que ter humildade. Mas, por outro lado, essa diretoria é tão bom você estar passando por isso para baixar um pouquinho. O lado bom agora, quero saber do lado bom. Não, o lado bom é que está expondo todo o fracasso aí. Olha lá, o lado bom, reco, rico, rá. Cederê. Então é um São Paulo desorganizado, é um São Paulo sem motivação. E o torcedor vê isso, o torcedor não é bobo. Então não adianta achar que a gente é falastrão aqui, que nós estamos aqui para comentar o que o torcedor gostaria. Então 99,9% do torcedor são paulino está temeroso. Então os jogadores precisam ter medo de 2ª divisão. Precisam, é jogo? Vai meia boca, meu irmão. Vai meia boca até fazer 45 pontos, o que o treinador lá atrás tinha falado, porque senão o álbum vai ser preenchido de uma maneira ruim e aí os ídolos aí vão entrar pra história. É isso aí, não quer entrar pra história? Que isso, Cicinho? Olha, é isso. Calma, que é só o começo. Vai desabafar mais, vamos falar de novo. Diria, jogaço de novo. Na Libertadores, o Flamengo levou a melhor. No Campeonato Brasileiro, o Mengão até abriu o placar, mas tomou a virada do Cruzeiro, com direito a elogios a Matheus Pereira de Arthur Jorge, o técnico que mais pontua no Brasileiro. Um jogo de reencontro depois de uma decisão pegada na Libertadores.
Se na Copa deu o Flamengo, pelo Brasileirão foi o Cruzeiro que levou a melhor. É importante a gente dar uma resposta e acho que hoje o time foi muito bem. Soube ser resiliente, esqueceu que ficou para trás, não dá para voltar atrás. É uma situação que nos deixou triste, mas a gente tem que seguir em frente lutando. A partida começou equilibrada, com oportunidade para os dois lados, mas as defesas estavam atentas. Caio Jorge e Romero tentaram, mas Danilo estava lá. Até que Pedro recebe de frente para o gol, bate cruzado e abre o placar. Depois de sofrer o gol, o Cruzeiro até tentou com o João Costa em uma pancada de longe, mas foi o Flamengo que chegou mais perto de ampliar. No segundo tempo, o Cruzeiro foi mais preciso nas jogadas. Arroio deixa Samuel Lino na saudade e manda no ângulo para empatar a partida. O rubro-negro ainda teve a chance nessa finalização de Pedro. E no chute forte de Ayrton Lucas. O Cruzeiro então foi para cima. Até que no apagar das luzes, Matheus Pereira bate de primeira e vira a partida para a alegria da torcida celeste. Cruzeiro 2, Flamengo 1. Vitória muito importante para a sequência do Brasileiro também e para dar mais confiança para a gente. Um pouco de falta de concentração nos detalhes que fez hoje a gente perder esse jogo. Com a vitória, o Cruzeiro chegou a 39 pontos, se mantém na quinta posição e agora está a apenas 2 pontos de entrar no G4. Já o Flamengo, com a derrota, permanece na segunda posição com 45, atrás do líder Palmeiras. Que isto sirva de exemplo para nós, que no futuro não podemos permitir, depois de entrar tão bem no jogo e ser tão dominantes, deixar o adversário reagir. Nós sabíamos que era importante hoje dar uma resposta, sobretudo uma resposta do ponto de vista da atitude competitiva. Era importante vencer para continuar aquilo que é um trajeto que tem sido feito, poder também separar aquilo que é a desilusão, uma pancada dura de uma eliminação de Copa Libertadores. Hoje estamos satisfeitos, mas sabemos que daqui a 2 dias temos que voltar a ganhar. Edu, apareceu esse Cruzeiro no segundo tempo, principalmente. Aí sim, resolveu entrar na partida, jogar com seriedade, encarar o Flamengo, que é um time que vai muito bem dentro e fora de casa, que tem uma postura ofensiva o tempo inteiro, mas foi neutralizado pelo Cabuloso. Foi neutralizado. É claro que o primeiro tempo, como você bem disse, Renato, o Flamengo foi superior sim, criou as melhores chances. O Caio Jorge teve uma chance ali bem próximo ao gol, infelizmente acabou não finalizando da melhor forma possível, mas no segundo tempo o Flamengo deixou um pouco o Cruzeiro jogar e o Cruzeiro tomou a rédea do jogo. E aí foi para cima, marcou em cima, criou chance, conseguiu um belo gol com a Arroio, aí, colocando a bola dentro da rede novamente e no finalzinho foi premiado com um belo gol do Matheus Pereira pela persistência. O Cruzeiro ganhou pela persistência de jogar contra um time fortíssimo que é o Flamengo, porque o Flamengo sim teve chances para fazer 2-0, só que acabou não fazendo, e aí o Cruzeiro foi lá no finalzinho, conseguiu muito mérito também pelos jogadores e também pelo treinador, porque do jogo da Libertadores para agora ele mudou um pouco o time, e aí conseguiu fazer um belo jogo e uma bela vitória, Renato. Por isso, Rona, que não dá para comparar campeonatos, né? Mata-mata é outra história e pontos corridos, você tem que aproveitar as oportunidades, principalmente em casa, diante da sua torcida. E o Cruzeiro é um time que já está na parte de cima da tabela. Aquele começo de ano com o Tite deixou um gostinho ruim, mas agora é outra equipe com o Arthur Jorge. Como é legal de ver o Cruzeiro atuando. Sim, mas é uma pena, né? Porque tinha tudo para jogar de igual para igual com o Flamengo na Libertadores. Tudo bem que era fora de casa, mas os jogadores não entenderam a forma de jogar. É o que você falou, cada competição tem um peso, né? E o jogador mede aquele limite e tem uns que correspondem, outros se entregam. E foi o caso, sim, do Gerson na Libertadores, foi o caso do Matheus Pereira, que deixaram de jogar. E o time do Cruzeiro, nessa fase que foi no Campeonato Brasileiro, o que aconteceu? O meio de campo funcionou, deixou o Caio Jorge algumas vezes na cara do gol, teve até uma perna esquerda que era para aparecer, né, Caio? Seja, tentou chutar com a direita, irmão. O corpo tudo torto. Ser travante não pode vacilar, e você vacilou. Mas a verdade é uma só, deixaram a desejar sim na Libertadores contra o Flamengo. Era para ter, pelo menos, feito o Flamengo suar um pouco mais. Acho que
Esse jogo serve para todo mundo se abraçar no vestiário e falar, olha, tínhamos condições, mas deixaram a desejar sim na Libertadores. Quem comemorou muito a vitória do Cruzeiro foi o torcedor do Palmeiras, que já entrou em campo contra o Vasco, sabendo que o adversário mais próximo tinha perdido. Quem viu a primeira etapa entre Palmeiras e Vasco não acredita que o time carioca teve boas ações, movimentação, foi pra cima. Só que no segundo tempo, em 10 minutos, o Palmeiras resolveu a fatura, fez mais um gol depois, brilhou o Flaco Lopes, Vitor Roque voltou a marcar e o Palmeiras abre vantagem na liderança pro Mengão. É lapito, menino! 2 países, uma bandeira. A união entre Brasil e Paraguai na arquibancada alviverde tinha uma razão. O emblema Gustavo Gomes. Maior campeão da história do clube, o zagueiro foi homenageado antes do jogo contra o Vasco. Foi muito especial. Sou muito grato com os torcedores do Palmeiras. Acho que um dia que vou lembrar sempre e vou levar para meu coração para sempre. Homenagem pelo passado, expectativa pelo futuro. Para o Vasco sair da zona de rebaixamento, para o Palmeiras ampliar a vantagem na liderança. Só que quem chegou primeiro foram os cariocas. Thiago Mendes exigiu boa defesa de Carlos Miguel. Na sobra, Tietê mandou para fora. O Palmeiras chegou com Vitor Roque, mas não dá para dizer que esteve perto de abrir o placar. Perigo mesmo levou quando Alan fez boa jogada pela direita e cruzou. Paulo Henrique tirou. Antes do fim do primeiro tempo, o Vasco perdeu uma grande chance. Paulo Henrique escapou pela direita e serviu David. Grande defesa de Carlos Miguel para garantir o empate. Só que tudo o que faltou no primeiro sobrou no segundo. Avalanche Verde, que começou com 1 minuto. Flaco acertou uma bomba de perna esquerda, sem chances para Léo Jardim. E abriu o placar. Um golaço de Flaco Lopes para o Verdão. No pique, o Palmeiras continuou em cima. Cruzamento de Andrés da direita, a bola bateu no braço de Cuesta. Pênalti anotado por Braulio da Silva Machado. Vitor Roque foi para a cobrança e, com classe, aumentou a vantagem do Palmeiras. Andrés Pereira carregou o Palmeiras em contra-ataque do campo de defesa e serviu Maurício. Palmeiras, 3-0. Andrés e sua 10ª assistência. O maior garçom do Brasileirão, o Vasco tentava diminuir. Marílio Inestrosa e Colídio tabelaram e deixaram Nuno Moreira na cara do gol. Só que Carlos Miguel fez ótima defesa. Felipe Anderson mandou na trave. Na volta, Flaco Lopes perdeu a chance. Só que a perna esquerda de Flaco ainda aguardaria um poder especial para o fim de domingo. Olha a qualidade no tapa, para tirar de Léo Jardim e fazer o 4º. Segundo dele no jogo, 8º no Brasileiro, 19º na temporada. Ainda deu tempo para o Vasco fazer o de honra. Avelar invadiu a área e na tentativa do corte de Gustavo Gomes, a bola ficou perfeita para Colídio descontar. Com a goleada, o Vasco se afundou ainda mais na zona de rebaixamento. Já o Palmeiras teve uma rodada perfeita. Contou com a derrota do Flamengo e sua vitória para seguir na ponta e agora aumentar a vantagem na liderança de 3 para 6 pontos. Temos ganho muito, temos perdido também, mas há uma coisa, nós estamos sempre lá a competir. Palmeiras contra, Palmeiras contra, Palmeiras contra, Palmeiras contra. Umas vezes ganha, outras vezes perde. É futebol. Mas naturalmente fiquei como todos nós ficamos da torcida até à direção, desiludidos com o resultado final, porque sem dúvida foi uma pancada forte. Decisões importantes em campo e fora dele. Grande definição da semana no mercado é mesmo sobre Alan. Titular do jogo, o atleta vive momentos decisivos. De uma negociação que pode levá-lo ao Manchester City da Inglaterra. O Palmeiras faz jogo duro e quer algo em torno de 40 milhões de euros, 240 milhões de reais para liberar o jogador. Eu acho que essas equipas querem um jogador como o Alan porque ele faz o que 90% dos pontas aqui não conseguem fazer, que é atacar e defender no corredor todo. É por isso que quem quiser levar o Alan vai ter que pagar muito.
Olha que segundo tempo do Palmeiras foi avassalador, não retrata o que vinha sendo construído na partida, o Vasco muito solto. Eu até pensei o seguinte, gente, eu comemorei quando o Inter empatou com o Palmeiras aqui e olha o Vasco, só que aí veio o segundo tempo e um 4-1. Aquele gol no final já na desatenção, já tá acabando a partida. Mas é importante porque o Vitor Roque esteve presente, o Flaco foi o destaque e o Maurício Abel Ferreira. O Maurício! Só que eu não acho que o Maurício tem que ficar no time para a saída do Arias, aí é preservação apenas. Sim. Mas enfim, Edu, foi um jogo que para o torcedor não começou bem, mas terminou de maneira maravilhosa. E terminou em 10 minutos, né, Renato? Porque 10 minutos fez 3 gols e aí acabou facilitando. Apesar que o primeiro tempo realmente o Palmeiras não conseguiu se encontrar, o Vasco teve a melhor chance ali com o Thiago Mendes de frente ali, que o Carlos Miguel também fez uma boa partida, pegou bolas importantes também, ele estava precisando desse jogo para a sequência. Você falou muito bem, o Vitor Roque precisava também fazer o gol, foi lá e teve a tranquilidade de bater o pênalti, né? Falar do Flaco Lopes também não tem que fazer, né, Renato? Ele tá chamando, golaço, hein, o primeiro. Tá chamando a responsabilidade, é um cara que realmente está confiante, é um cara... É o melhor jogador, na minha visão, do Brasileirão, então isso acaba também. É? Eu acho, pelo que está fazendo. O Arthur Jorge considera que é o Matheus Pereira. Não, mas eu acho que é uma briga boa, mas eu escolho com certeza o Flaco Lopes. Agora, você pegar um jogo onde que no primeiro tempo o Palmeiras teve dificuldade e no segundo tempo acaba facilitando, isso também traz uma tranquilidade para o Abel trabalhar. Porque a gente sabe que a semana foi uma semana bem desgastante, Libertadores, e aí você vê seu maior rival perder, né, no sábado, e você tem aquela pressão de ganhar para aumentar a sua vantagem, e o Palmeiras fez por merecer, né, uma bela vitória. E quando ele substitui, Cicinho, coloca o Murilo no segundo tempo, todo mundo pensa, será que ele vai tirar o Giai? Ele tira o Barbosa, o Giai fez um jogo bem interessante, de raça, de entrega, mesmo vaiado em alguns momentos, ele apareceu bem para a partida. E aí o ataque, quando funciona, o time goleia, o Palmeiras mostra porque é líder, Cicinho. E tem muitas peças, né, Renata? Tem muitas peças, o Abel sabe trabalhar com isso. Lógico que o Palmeiras, né, enfrenta algumas dificuldades e nós falamos aqui, a gente vem batendo nessa tecla, é normal você encontrar dificuldades, você ter uma sequência aí de 2, 3 jogos sem vitória, o torcedor cobrar, mas o Abel é um treinador assim que dispensa comentário, ele sabe dar moral para os seus jogadores, a gente não sabe por que o Maurício ficou no banco ou fica no banco, mas quando entra corresponde, então dá para perceber também que o cara não está no banco por birra ou alguma coisa, ou deficiência técnica, mas sim por uma opção do treinador que conversa com o jogador, porque quando o cara entra, o cara rende. Então esse é o diferencial do Palmeiras. E aí, né, tá na liderança com uma certa folga e com totais méritos. E o Vasco é impressionante também, falando do Vasco, né? O Vasco ganha de 4-1 e perde de 4-1. E a facilidade que o Vasco tem de virar a chave também pro lado negativo. Parece um time de São Paulo aqui que daqui a pouco provavelmente nós vamos falar dele. Que coisa. E o Palmeiras, que tinha vencido na Libertadores sem jogar tão bem, agora ganhou do Vasco e fez um segundo tempo elogiável. Quem ficou no empate nesta rodada foi o Santos. Saiu perdendo para o Mirassol em casa. E depois teve jogador expulso do Mirassol. Para muitos é uma expulsão polêmica. Mas o Santos ficou na igualdade com o time do interior e continua nessa briga contra o rebaixamento. Nem pra cá, tudo igual, sem mudar. Ausentes no jogo da Sul-Americana durante a semana, Neymar e Gabigol voltaram aos gramados no confronto direto na parte de baixo da tabela contra o Mirassol, na Vila Belmiro. E a dupla voltou criando para deixar Gustavo Henrique na cara do gol logo aos 3 minutos. Gabigol passou para Neymar e Gustavinho tentou. Foi por pouco. O Santos tinha a posse de bola e chances com Neymar de falta e Barreal nesse chute que assustou Walter. Só que quem marcou foi o Mirassol. Depois do vacilo de Escobar na única chance dos visitantes, Eduardo estava ligado e aproveitou o rebote para abrir o placar. O primeiro tempo ainda contou com uma cena lamentável de um torcedor santista em Reinaldo. O lateral do Mirassol desabafou na internet. Ninguém sai de casa para trabalhar, ganhar o pão de cada dia, representar um time e uma torcida para tomar uma cusparada na cara. Depois do intervalo, o Peixe voltou pressionado. Neymar deu essa arrancada.
O camisa 10 teve outra chance com mais uma cobrança de falta. Não acertou, mas depois mandou na medida para a Barreal empatar a partida 1-1 na Vila. Na sequência, o lance polêmico do jogo. Neymar ficou na bronca depois de sofrer essa falta de Alisson. A árbitra Edna Alves deu amarelo, mas depois de revisar o lance no VAR, trocou o cartão e expulsou o jogador do Mirassol, que tinha acabado de entrar em campo por ser o penúltimo homem na jogada. Mais pra frente, Neymar fez falta em Fernandinho, recebeu o cartão amarelo e ainda reclamou com a árbitra. E mesmo com 1 a mais, o Peixe não conseguiu a virada. 1-1. Numa jogada única que o Mirassol teve no primeiro tempo, ele foi muito feliz e saiu na frente, né? Então você tem que ter a cabeça fria, o equilíbrio para remontar um placar. Não conseguimos vencer, mas a gente sai fortalecido por aquilo que foi o nosso desempenho, inclusive por não ter jogado tão bem hoje em determinados momentos e ter conseguido sofrer para conseguir levar um ponto importante para casa. Um empate com um gosto amargo para o Peixe, que só volta para a Vila daqui a mais de uma semana. Tem agora 2 compromissos fora de casa. Na próxima rodada visita o Corinthians em Itaquera, mas antes tem outro clássico pela frente, só que pela Copa do Brasil. Enfrenta o Palmeiras pelas quartas de final na quarta-feira. E a dúvida é, será que Neymar vai encarar o gramado do estádio palmeirense? O Neymar, eu não tenho ainda uma resposta para você. Eu vou conversar com ele amanhã, a partir de amanhã, daí a gente tomar as decisões, não só com ele, como todo o elenco, né? Para esse confronto, a torcida já mandou recado. Pressãozinha, hein, para a Copa do Brasil. Muita gente se perguntando se o Neymar vai jogar ou não, gramado sintético, aquela coisa toda, não é? Mas a verdade é que eu quero falar sobre essa partida. 2 times que ocupam pelo menos a mesma zona ali de posição na tabela. Um está na zona do rebaixamento, o outro está próximo. E era um jogo importante. Empate, ninguém levou. O Mirassol até surpreendeu, Edu, ofensivo, foi para cima, abriu o placar. Mas aí alguns detalhes também. Teve uma cusparada muito feia de um torcedor. Nossa. É um ato nojento, asqueroso. E o torcedor fez isso contra o Reinaldo. E todo mundo viu, todo mundo presenciou, isso aí mostra o nível de ser humano. Mas, independentemente disso, vimos também outras coisas. Cartão amarelo para o Neymar, uma expulsão do Mirassol reclamada. Como é que você viu tudo isso, Edu? Renata, foi um jogo onde que o Santos deveria ter ganho esse jogo, até porque é um momento bem delicado no Campeonato Brasileiro, né? Somando tudo isso, né, eu vejo que o Santos foi superior à equipe do Mirassol, teve mais chances para fazer, só que não teve tranquilidade. Cenas lamentáveis, isso aí, essa cena é lamentável. Isso aí, eu acho que a diretoria, alguém do Santos tem que pegar esse cara assim e colocar e puni-lo. Não pode um cara desse fazer o que foi feito, pô. Pô, isso é uma falta de respeito, falta de educação, falta de tudo. E ninguém falou nada ainda, ninguém colocou uma nota, ninguém faz nada ainda com esse torcedor aí. Vai ficar calado? Pô, o Santos tem que fazer alguma coisa, pô. É o torcedor do Santos. E esse torcedor não representa a torcida do Santos. Esse cara não representa não, porque a torcida do Santos cobra sim, entendeu? Tem os seus momentos assim de cobrança, mas não dessa forma. Cena lamentável isso aí. E o Neymar como capitão, Neymar, você não deveria fazer ele jogar lá. Jogou a bola pra ele, mandando ele cobrar o lateral. Você tem que cobrar do seu torcedor, que não só fica cuspindo, não tem só cusparada não, tem chinelo, tem dentadura, isso na minha época, imagine hoje aí. Então, o Neymar, você deixou de ser um companheiro aí agora, porque você faz ele querer jogar, não, vamos jogar. Se fosse você caía no chão e ficava rolando. Então o erro também é seu aí, Neymar, de pedir pra sua torcida parar com isso. É o cara que sai correndo aí, o homem picanha, é o cara que tá correndo pra bater no Cássio e tomar umas pancadas. Na Vila tem que parar com isso aí. A Vila cresceu, a Vila mudou, os tempos são outros. E você poderia ter essa grande oportunidade, Neymar. Eu não sou de ficar criticando você, mas essa você perdeu. De ser grande. E o Santos, cadê Santos? Cadê? Cadê a nota aí? Cadê? Cadê o departamento de vocês? Não tem departamento também aí? Então fecha o Santos, velho. Que coisa, hein? Agora teve uma expulsão que, para muita gente que estava acompanhando a partida, ela definiu também o resultado. Um jogador a menos do Mirassol, limitando as possibilidades do time. E aí aquela história, quando a gente analisa aqueles 4Ds, será que todos esses elementos estavam presentes para justificar uma expulsão, hein, Edu? Renata, eu
assim, a Edna corrigiu um erro que ela teve no campo, porque foi ao VAR. Eu acho que a expulsão foi correta, na minha visão. Teria que ter sido expulso realmente, mas no campo ali, não no VAR. Então, para mim, ela acertou e depois corrigiu o cartão amarelo para trocar pelo vermelho. Então, para mim, acertou. Mas tinha mesmo essa condição toda, porque então, aqui, olha porque só, se você ele pega... tá longe a distância, ele tá o Neymar muito pega longe. a frente, ele com certeza ia pegar a na cara do diagonal. gol. Não, olha a defesa toda chegando, todo mundo recompondo. Eu não consigo ver os 4Ds que justificariam essa expulsão, mas é aquela história, é uma análise, é interpretativa, a gente sabe disso. E a Edna, ela foi com a opinião de quem? Do VAR. Aliás, a Edna que fez uma arbitragem muito correta entre Inter e Remo, na minha opinião. Mas eu não sei, eu acho um lance bem complicado. E ela acertou no campo e o VAR arrebentou ela. Então, eu já acho o contrário. E eu tô com você. Pra mim foi isso aí. No campo ela acertou em todas. Aí ela vai pro VAR e se arrebenta. O VAR arrebentou com ela aí. Porque pra mim, ele ia em direção ao gol sim, mas ele tava lá na lateral, ele vinha pra dentro e tava todo mundo chegando lá. O meio já tava chegando, os jogadores estavam chegando. Então aí, pra mim, o VAR arrebentou com ela. Pronto. Porque era assim, só amarelo. O Neymar tinha domínio pra fazer o gol? Tava na direção do gol. A distância era enorme. Você pega. E aí tem toda a defesa. Eu não vejo esses 4Ds que a gente tem que analisar. Não vejo isso. Mas a gente vai discutir com o Chico Garcia. Vamos repassar. Fato é que é uma expulsão que prejudicou o Mirassol, que é um time que está brigando contra o rebaixamento, que vem de uma batalha dura também, de Libertadores, eliminado, e que acabou ficando prejudicado. Mas, assim, aqui nós temos duas versões diferentes. E você, Cicinho? Não, eu tô com vocês. Eu não expulsaria a Edna, acertou no campo depois, com o auxílio aí do VAR, acabou expulsando. Se ela tivesse mantido, né, a opinião dela de continuar com o cartão amarelo, teria sido mais correto. E já vamos falar do cartão tomado pelo Neymar. Quero que vocês comentem. Mas antes, deixa eu contar uma novidade de rede. Seguimos com o jogo entre Santos e Mirassol, empate entre as duas equipes e muito mais Campeonato Brasileiro, Palmeiras, São Paulo e por aí vai, Corinthians. Corinthians? Edu, e o amarelo tomado pelo Neymar? Desnecessário. Porque ele é um jogador importante, mas ele tem essa questão de indisciplina também. Então, Renata, e outra, ele é o capitão do time, ele tem que ter tranquilidade num momento como esse, ó. Ele pegou e fez uma falta desnecessária, ó. Pô, uma agressão. Então, pra mim, não pode, Neymar, você perder a cabeça, principalmente um cara que é líder. No meio-campo. É um capitão do time, e de repente esse cartão daqui a pouco vai ser pendurado e depois ser suspenso. Então, pra mim, desnecessário esse cartão amarelo. Rona. A Edna foi muito legalzinha com ele aí, porque dá pra interpretar como agressão. Olha, ele volta e pega o cara por trás, ó. Olha lá, ó. Você imagina se alguém faz isso com ele? Então, se alguém faz isso com ele, ele ia levantar, brigar, aquela coisa toda. Então tem coisa também que... Eu vou largar a sua mão, Neymar. Vou largar, boa. Cicinho. Não, o amarelo ficou de bom tamanho. A questão é a postura do Neymar. Nem precisava, né? Exatamente. Então, assim, às vezes... a gente entende também, cabeça quente, tal. Agora eu só não entendo os jogadores do Santos e reclamar. Os do Mirassol eu até entendo e reclamar, talvez, pedindo um cartão vermelho. Mas o jogador do Santos vai reclamar o quê? Não foi falta no Neymar. O Neymar deu um pontapé no cara. E assim, eu entendo esse momento aí, cabeça quente, o cara perde a bola, mas o Neymar precisa ter um pouco mais de tranquilidade, até porque é o capitão, né? A bola estava lá na frente ainda, pra que isso aí? Olha, se cada vez que o Inter perde, ou principalmente empata, eu perdesse a cabeça, eu não tomo cartão amarelo, eu tomo cartão vermelho, eu já estava no tribunal, assim como reincidente, um monte de coisa. Mas tudo bem, o que eu quero dizer é que mais uma vez no Beira-Rio, decepção, 0-0, e olha que o Galo hoje joga melhor que o Inter, isso é fato. Mas o Colorado, gente, fazer gol virou um mistério, missão impossível, ninguém consegue. Eu não entendo, eu não aguento mais sofrer e eu tô preocupada. Bem preocupada, gente. Ai, Brasileirão, seu malvado. Você não é meu malvado favorito. Duas realidades diferentes em campo. O Inter precisando vencer para ficar longe do Z4. E o Atlético Mineiro poupando os jogadores para o confronto na Copa do Brasil. E mesmo sem vários nomes, o Atlético começou dando as cartas. Minda finalizou de longe e Matheus Cunha espalmou. No cabeceio de Juan, mais uma boa defesa do goleiro colorado.
O Inter respondeu em uma atrapalhada do Galo. Juan recuou e Everson foi com a mão. Falta marcada. A primeira boa chance do Inter parou direto na barreira. O Beira-Rio ia testemunhando um dos gols mais bonitos do campeonato. Minda driblou meio time do Inter, mas na hora da finalização, Aguirre tirou em cima da linha. O Atlético martelou e no cabeceio de Vitor Hugo, mais uma defesa de Matheus Cunha. O goleiro, que até então vinha fazendo milagres, precisou ser substituído depois do choque com a trave. Depois do giro de Vitinho, o Inter pediu pênalti neste lance com o Vitor Hugo. A arbitragem não marcou. Segue o jogo. A melhor chance do Inter veio no apagar das luzes. Paulinho finalizou e Everson defendeu. Hay que olhar o próximo jogo, sim? E assumir responsabilidade. É responsabilidade minha. Pronto. Eu necessito tirar coisa melhor deles e nada. E vou tentar fazê-lo já no Grenal. Creo que sofremos só um chute que Everson defendeu bem a Carbonero. Essa foi a mais difícil e nós tivemos a mais clara da partida. Em meio a uma situação delicada no Campeonato Brasileiro, o Internacional fica cada vez mais próximo da zona de rebaixamento. Mas o Colorado não tem tempo para lamentação, porque na Copa do Brasil enfrenta o seu maior rival, o Grêmio, e precisa dar uma resposta no Beira-Rio. Va a ser un partido decisivo y, como dije antes, los jugadores tenemos que tener la capacidad de cambiar de un campeonato a otro, sabiendo que en el campeonato brasileño quizás estamos en una zona donde nos está costando un poco más, pero que en Copa de Brasil estamos en un momento que tenemos que salir a ganar el partido aquí en casa. Agora não tem tabela, não tem matemática e não tem desculpa. Tem clássico Grenal. E em clássico, a história começa do zero. Eu não quero ficar conhecida como a chorona, mas que saco, hein? Não dão um pênalti pro Inter. Não tem jeito. O pênalti, claro. Não, e tem que ouvir comentarista dizendo não foi nada. Um pênalti escancarado. Não sei se vai ser convertido. É isso. Mas dá raiva. O time passa maus momentos, não jogam. Olha isso! Se jogou! Que se jogou? Simulação. Aí, precisando uma coisa que é justa. Na minha opinião, foi pênalti. Mas, enfim... É isso, não é? E o Aguirre... Eu daria amarelo por simulação. Boa, Negão, boa, legal. É isso aí. O cartão amarelo é pra você, Negrão. Agora é o seguinte, o Aguirre... Olha, o Minda ia fazer um golaço. Se não fosse o Aguirre, eu não sei como é que ele conseguiu se posicionar ali, porque, gente, se faz 1-0 o Galo, sei não, hein? Aí o ambiente ia ser pior ainda, porque a torcida tá apoiando... Tá junto com o time, mas não sai gol. Gente, não é possível. Será que não treinam? Será que não é possível? Sim, eu não consigo entender. Ainda bem que eu não joguei futebol, que eu só amo futebol, porque não é possível que não consigam fazer um gol. Tudo bem que o Galo é um time muito bom, o Everson é um excelente goleiro, tem uma defesa, o menino Vitão, não é uma novidade, jogou bem. Mas realmente eu não entendo. O Inter é para ser estudado, não sei o que dizer mais, eu tô... Não com medo, mas eu fico preocupada porque sofri muito no ano passado. Né? De novo, a mesma coisa. Como é que é essa 16ª posição, Cicinho? É uma certa aliança o Inter fez com a 16ª posição, né? E, pô, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. A hora que vê a possibilidade de sair, ele fala, não, eu vou ficar por aqui. Mas foi um jogo bacana de se assistir, né? Os dois goleiros fazendo boas defesas. E aí o Minda, né? Na hora de tirar o 10. É por isso que falta aquele desejo para fazer gol. Dá uma chapada forte, só para nossa alegria. E aí, olha lá, olha. Não, mas o Inter em 6 pontos em casa ganhar só 2 é preocupante. Se o Inter tivesse vencido, ele igualava a pontuação, sabe de quem? Do São Paulo. Então. Olha aí. Viu, São Paulo? Bom, já, Ronaldão, vai preparando o espírito, porque vamos falar da derrota do Corinthians para o Coritiba, 2-1 para os paranaenses. Tristeza. Agora vamos falar da... Chegou a hora. Acontece, ganha uma, perde outra. Tá sendo assim para quase todo mundo, não tem jeito. Mas o Coritiba
aproveitou o fator casa, torcida. Daronco. Jogou uma partida extremamente forte. Sempre Daronco. Tomou a iniciativa, o Corinthians muito desfalcado, sem jogadores importantes. E o Coxa venceu pênalti, por 2-1, ganhou 2 posições Daronco no campeonato. Passou, inclusive, Se é quem? contra, ele dá pênalti. Daronco. Acabou o primeiro tempo. O Corinthians foi ao Couto Pereira com muitos problemas. Fernando Diniz tinha 10 desfalques para a partida contra o Coritiba. Memphis, um dos heróis da classificação na Libertadores, começou novamente no banco de reservas. Aos poucos, o time da casa foi tomando o controle da partida, muito por conta da presença do meia Josué, de volta após uma lesão na coxa. O português foi o primeiro a assustar o Corinthians em chute de longe. Pedro Rocha também tentou de fora da área e quase abriu o placar. Inspirada, a dupla apareceu de novo no final do primeiro tempo. Jogada ensaiada do Coritiba, JP Sherman recebeu de Josué e encontrou Pedro Rocha. Lindo drible em Caio César e finalização no pé da trave. Coxa 1-0. Pedro Rocha vai pra rede, um golaço coletivo. O gol acordou o Corinthians, mas foi para o intervalo atrás do placar. Antes da pausa, polêmica. O Coritiba ligava um contra-ataque perigoso com La Vega, mas o árbitro Anderson Daronco encerrou o primeiro tempo. Quando se tem uma decisão de interromper o primeiro tempo, na hora que tem um contra-ataque 2 contra 1 ou contra 0, tá certo ou não? Qualquer outra decisão fica sob suspeita. Em desvantagem, sem ter nada a perder, Fernando Diniz voltou do intervalo com o Memphis. O Corinthians até melhorou no jogo, mas não foi o suficiente. O holandês mostrou porque é tão querido pela torcida logo de cara. O Corinthians era melhor e rondava o gol do Coritiba. E reclamou de um pênalti em cima de Memphis. Anderson Daronco não caiu na dele e mandou o jogo seguir. Apesar do volume, o time de Fernando Diniz não encontrava o caminho do gol. Já o Coxa, sempre perigoso nos contra-ataques, foi letal. Cruzamento de JP Sherman para o piado Couto Paulo Roberto cabecear para o fundo das redes. Paulo Roberto! Paulo Roberto! Acabou de entrar! O Timão ainda tentou uma reação no final. Memphis parou em Pedro Morisco. O gol saiu já nos acréscimos com o Ranielli. Cabeceio no ângulo após cruzamento de Alan da esquerda. O Corinthians ainda teve a chance do empate no apagar das luzes, mas Lingard finalizou para fora. O Corinthians tem que almejar sempre o máximo possível que dá para ele, né? A gente perdeu 2 jogos, tanto contra o Cruzeiro como o jogo de hoje. A gente teve, no mínimo, a gente teria que ter empatado pelas coisas que aconteceram no jogo. Nossa maior dificuldade teve em criar situações de gol. Acho que a gente teve, talvez não o controle, mas um bom volume de jogo. A gente criou ações que poderiam nos levar a mais cruzamentos, a mais finalizações. E eu acho que faltou um pouco disso. Vitória por 2-1 do Coritiba no Couto Pereira. O placar representou uma quebra de tabu. É a primeira vitória do Coxa sobre o Corinthians em casa no Brasileirão desde 2011. Um resultado que coloca o time de Fernando Seabra à frente do timão do campeonato. A gente internamente não depende de grife. A gente depende de entrega. A gente depende de vontade de evoluir. A gente depende de desejo de conquistar espaço individual e coletivamente. E todos estão se suportando para que isso aconteça. Já vamos para o debate. Sabia que uma das... Brasil começa agora com o líder, Edu Dracena. Ao lado dele, o cara que perdeu para a lanterna do campeonato Chapecoense, Cicinho. Ao lado do Cicinho, o cara que imitou o meu Colorado e deixou para o final para tomar um golzinho, perdendo para o Bragantino. Open bar de marcha fúnebre. Hoje não teve nada, né, Chico? Chiquito ao seu lado, Capelanes, que não entrou em campo, mas hoje tem Botafogo e Atlético Paranaense. Pode falar, o cara que vai ganhar o jogo essa noite. Ó, Botafogo, prepara o lombo. Ai, ai, ai. E ao lado do Capela, aquele que conseguiu empatar comigo. Você se livrou de uma derrota. Se o Linda não perde aquele gol lá. É verdade. Ia dar ruim pra você. Imagina se veio o Galo completo. Hein? Ai, papai. Nós mandamos sub-12. Não, também não exagera. Sub-12. Calma, também não é pra tanto. Por que você tá tocando guitarra, hein? É, que nós mandamos sub-15 também lá pro Curitiba. Só que esquecemos de marcar, sabe quem? Daronco. É difícil de marcar Daronco. Esse Daronco é difícil de marcar, viu? E não sei como apita jogo do Corinthians ainda, velho. Agora tá mais murchinho. Agora dá pra gente pegar ele no tapa dele.
Então é o seguinte, mas nós vamos começar ouvindo um desabafo, uma espécie de explicação mais séria de Dorival Júnior, depois do São Paulo perder para a Chapecoense, a última colocada no campeonato e que ganhou apenas o segundo jogo na competição. Tchau, Dorival. Era um jogo muito importante, inadmissível nós não temos alcançado o que nós queríamos aqui. Eu fico, às vezes, até sem palavras para poder defender uma situação. Não é fácil, não é simples, para todos nós, vergonhoso, e nós temos que ter consciência do clube que nós estamos, do tamanho que é o clube, o que representa em todos os sentidos, e respeitando muito a equipe da Chapecoense, a equipe adversária. Estou falando no sentido de São Paulo. É inaceitável e inadmissível o tipo de resultado que nós tivemos aqui hoje. Nós temos que avaliar que é o terceiro treinador que passa aqui dentro. Então, assim, o que está sendo desenvolvido não está sendo suficiente. Nós temos que mudar isso. Nós temos que melhorar isso. Nós temos que perceber que o buraco é muito maior daquilo que nós estamos imaginando. E entender o que representa um campeonato como esse. Quem sou eu para falar em preocupação? Mas eu sou apresentadora e preciso mostrar a realidade. Para quem não quer ver a realidade, viu, Ronaldo? Tem gente que tem que olhar a realidade. O São Paulo é um time que tá ali, né? Já foi líder por 2 rodadas com o Hernan Crespo. E agora o São Paulo é o 13º colocado, mas tem 27 pontos, sendo que o Santos, o Grêmio, o Inter, o Mirassol, o Remo, o Vasco, todo mundo chegando por aí. Cicinho, você concorda com as palavras do Dorival Júnior? Ele é o principal culpado, é o elenco. Como é que você vê o São Paulo neste momento? Eu era feliz e não sabia. Assim, eu concordo com as palavras do Dorival, mas também ele tem grande parcela de culpa. É o que eu falei na primeira parte, Renata. Não pode um São Paulo jogar contra uma equipe que ganhou um jogo nessa competição, sabendo das dificuldades que a equipe adversária tem. Você não colocar uma equipe com inúmeras condições de ganhar a partida. Então, o São Paulo, assim, não conseguiu explorar as deficiências da Chapecoense. Então, o Dorival, ele precisa rever isso daí. Troca de jogadores, o Cauli, novamente, optou por ele, não jogou bem. Então, assim, um São Paulo muito... Os 45 primeiros minutos do São Paulo não existiu. O São Paulo foi para Chapecó só para viajar mesmo. Então ficou preso àquela última imagem feita aqui no Morumbi. É pouco. E eu falei e vou repetir. O São Paulo ele está preenchendo o álbum com os requisitos, com as figurinhas para ir para a segunda divisão. E isso foi falado lá atrás. Isso, você falou exatamente, Capelano. Tem que ser realista. O torcedor já está vivendo essa realidade, no entanto que o torcedor já não está mais... Eu falei, não adianta 42 mil pessoas e você dá um carrinho. O São Paulo ganhou do Bolívar. Você estava felizinho? Mas lógico, nunca ganhou. Eu sou líder, você campeão. São Paulo, vamos ser campeão. Não, ser campeão não. Eu falei que nós vamos passar pelo Boca. Pega a fita aí quando o São Paulo era líder. Eu falei que nós vamos passar pelo Boca, mas também já vou mudar. Não sei se vai passar, não. O defensivo do São Paulo foi preocupante. Os 2 zagueiros jogaram muito mal. O Domingues e o Sabino, muito mal. A gente viu também o Lucas Ramon muito abaixo do que ele pode produzir. O Iago e o Rafael, mais ou menos. O Pablo Maia, mal. Danielzinho, mal. E aí agora vai enfrentar o Bragantino. Então é complicado. O jogo é em casa, mas e aí? O Galo. Depois tem o Galo, é preocupante, eu posso Palmeiras. Falar. Aqui, Renata, o Dorival não desaprendeu? Não. Eu, sinceramente, viu, Cício? Eu não acho o elenco ruim. Para mim, o problema do São Paulo tá vindo de fora para dentro. Sério? Tá faltando La Plata? Tô falando sério. Falta? Tá atrasado? Não, o que você tá falando é pertinente. Só chove de cima para baixo. Então, assim, a desorganização tá lá em cima. Quando tá tudo errado em cima, vai dar PT aqui embaixo. Mas, assim, a confiança que o torcedor tá transmitindo pros jogadores, a gente espera pelo menos uma outra situação. Gente, é jogo contra a Chapecoense. Todo respeito à Chapecoense, mas é o último colocado. A questão é o pouco rendimento num jogo desse. A grande questão é...
Renata, nós temos que olhar a tabela, mas olhar o que o São Paulo precisa fazer de agora até a última rodada para somar pelo menos 45 pontos. né? Mas eu não sei se vai chegar a 45 pontos essa briga, talvez seja menos, porque é tanta gente hoje numa situação ruim, eu estava refazendo, que eu preciso refazer os cálculos. E talvez seja um pouco menos, porque mas na verdade... Menos quanto? Não, aí 43, talvez, Não, mas eu vou pensar nos 45, pra que sofrer? Não, o certo seria... Você salvou com quanto? 44. Na última rodada, aos 45 do segundo tempo. Posso falar? O que eu passei como torcedora na última rodada do campeonato no ano passado não existe. E eu espero que isso não seja replicado. Mas eu tenho preocupação e acho, sinceramente, quando a gente vê a tabela, se puder colocar a tabela... De novo? A Chapecoense, agora, como ela já aceitou que ela está muito abaixo, parece que ela desabrochou, porque ela fez um 3-3 com o Bahia, que pouca gente lembra, 11 da manhã, não é? E aí ela tá ali agora jogando solta. O Vasco, que jogou um primeiro tempo ótimo contra o Palmeiras, mas depois foi goleado. O Remo é um time que tá beliscando aqui e ali, saiu na frente do Flu, depois tomou a virada. O Mirassol empatou com o Santos, que também tá com problema. A dupla Grenal é a mesma coisa. O Vitória ainda não decidiu o que ele quer no campeonato e o São Paulo tá nesse bolo. Então, gente, não tem facilidade pra ninguém. É isso. Agora, eu tenho um presentinho para o Cicinho. Porque é o seguinte, não adianta. A nossa memória é de elefante, ela não falha. E aqui o que mais foi dito neste programa é da bobagem que o São Paulo fez lá no começo da temporada. E começou cedo, em janeiro, de mandar o Crespo embora, porque ele disse isso e isso. Ixi, meu Deus, o que foi? Temos futuro, mas o futuro, como eu falei, é o Brasileirão, 45 pontos. Esse é o futuro. Depois, se outros pretendem outras metas, não dá. Ainda não estamos nem perto do que o São Paulo merece. Precisará de muito tempo. E talvez vai chegar outro treinador que vai alçar taças como São Paulo merece, mas não pode ser você esse treinador, não? Falta muito tempo. Isso, vamos a tentar sempre ser competitivos, mas é muito difícil porque os outros muito investimento, têm uma infraestrutura, têm muitas coisas. A gente ainda está tentando de arrumar politicamente, está tentando arrumar economicamente o São Paulo, e mientras os outros estão construindo. É muito difícil. São Paulo neste momento chega lá atrás e tentando de fazer o próprio caminho, tentando de ser competitivos até onde pode. É lograr que São Paulo tenha sequência em vitórias. Pode acontecer a Copa do Brasil, sim. Pode acontecer um Paulistão, sim. Pode acontecer. Aconteceu. Mas a ideia de São Paulo é tão grande, São Paulo, que merece sequência de títulos. E para chegar a esta sequência de títulos ocasionais. Não. Que pode acontecer porque sim, porque ao final do dia é futebol. É futebol, então. Mas acho que São Paulo merece essa serenidade e saber que cada ano vai ter a possibilidade de competir ao limite de chegar, depois ganhar é difícil, mas estar aí, perto de ganhar títulos. E para isso vai precisar São Paulo muito tempo. E podem esperar que nós estaremos na decisão da Copa do Mundo. O brasileiro não aguenta a verdade. É impressionante como as pessoas preferem a ilusão. O que é? Eu discordo do Crespo. Eu discordo completamente do Crespo. Dá pra abrir a imagem e mostrar a tabela aqui, rapidinho, daquela expandida? Não sei se dá. Que ele chegou a ser líder, perfeito. né? Nossa produção voa. São Paulo, 13º, 27 pontos, mais próximo da zona de rebaixamento. Pessoal, atenção. Eu concordo aqui que o elenco não é tão ruim assim. O time do São Paulo é pior que o Bahia, que o Bragantino, que o Coritiba, é pau a pau com o Galo, com o Corinthians, que o Vitória, mas não que o Atlético Paranaense, que é o terceiro. Capelanes, é o que vem sendo apresentado na prática. Olha o que todo mundo tá jogando. Por isso nada que eu aqui digo, embaixo. o time do... Gente, atenção, aqui está o Atlético de verdade. O Atlético é o terceiro colocado, ninguém sabe como está, porque é um time que veio da Série B, que não teve tantos reforços. Então o Odair, ele tá conseguindo fazer um trabalho. Peraí, não cai nessa. Compromisso em dia, Não cai nessa. Claro que cai, o Atlético Capelani. Paranaense saiu da Série B, chegou até a Série A, não fez investimentos para que o time chegasse à terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Falar em 45 pontos, com o time do tamanho do São Paulo, com o apoio e com os jogadores que tem, é uma piada. Não acho que luta para ser campeão. Então, o clube, outra coisa, o Corinthians é uma bagunça, campeão da Copa do Brasil, da Supercopa.
o Mirassol foi o Atlético Paranaense desse ano. Isso. Ano passado, quem era esse time que todo mundo, nossa, olha quem tá lá, não investiu tanto, veio da Série B, o Mirassol. Agora vem o Furacão sem pressão, como em outros momentos, se restabelecendo. Então, o problema é que tem muito time aqui e que recorrentemente tá mal, como o meu Mas Inter. o time é ruim de São Paulo? O time de São Paulo, eu pergunto pra você. Ontem, quando o Caleri time de São Paulo é machucou, ruim? Capelanes, quem que ele colocou ontem no lugar do Caleri? Ele colocou, puxar pela memória. Gustavo Quem foi? Santana, um menino que ninguém Tem conhece. razão. E o André Silva, cadê? Cadê o medalhão? Não, mas todo cadê time o cara assim. que tá lá? Só o Flamengo e o Palmeiras têm o luxo de ter jogador bom no banco. Todo mundo tá quebrado. Não são tantas assim. Mas o futebol brasileiro como um todo, pega o Grêmio banco, mas do a Inter o questão banco, do Galo banco. O discurso do Crespo é exatamente uma coisa, é nós que estamos aqui dando opinião, você vendo os nomes. Outra coisa é o cara que está trabalhando no dia a dia, você vê o índice de lesão no São Paulo, você vê o comprometimento dos jogadores. Hoje não pode falar nada. Hoje você passa um vídeo. Na minha época a gente assistia vídeo de 1 hora, 2 horas da equipe adversária. Hoje você coloca 30 minutos, não pode, porque o cara vai perder 1 hora de sono. Entendeu? Vai dar no limiar dele lá, não pode, vai dar mais quilometragem que ele pode correr. Então, assim, mudou. Aí o treinador, ele dá o discurso com aquilo que ele tem em mãos. Então, o São Paulo... Mas por que você não tá pedindo a cabeça do Dorival, que nem você pediu do Roger aqui do programa? Não. O trabalho do Dorival é muito pior que o do Roger e você tá calado. Por que você não pede a cabeça? Não. Pede a cabeça. Deixa eu te então, falar. Pô, não é questão de pedir a cabeça... Da Chico, da Francisco. Não, não é questão de pedir a cabeça. É isso aí. Mas o Cecil falou que quer ter 2 treinadores. Um pra mata-mata e um pro ponto corrido. Se puder... Deixa eu te ajudar. Ó. Abra a tabela de novo para nós, produção, por favor. A produção aqui Essa tabela aí, presta atenção, eu não gosto da tabela, mas tem que ver. Tem uma coisa muito importante ali. Pega ali do São Paulo para baixo, até o Internacional. Tá todo mundo na São festa. Paulo, Santos, Grêmio e Internacional. Isso. Vitória. Qual gestão dessas 4 hoje é um exemplo? Nós estamos falando de 4 clubes associativos, tá? A minha não é hoje, a minha gestão? A minha nunca foi boa. Ó, a torcida do Inter tá pistola com a gestão, a do Grêmio também tá, a do Santos também tá e a do São Paulo também tá. Se isso aí não escancara na sua cara, torcedor, que tem influência dentro de campo, então você não tá entendendo o que tá acontecendo. Porque tem influência. Mas a do Corinthians também é ruim, tá em O Corinthians está acostumado na crise. O Corinthians está acostumado com a crise. O Corinthians está acostumado com a crise. O Corinthians vive... É isso aí. É isso aí. O Corinthians também. Mas o Mirassol não tem causa. O Mirassol e tá lá. Pronto, Chico. Mas peraí, mas você tá Olha só, o Mirassol foi disputar uma Libertadores pela primeira vez. Aconteceu com o Fortaleza, que quando quase caiu antes dessa queda efetiva, também estava disputando. Perdeu muita gente Libertadores. esse ano, normal. Então, gente, eu só acho uma coisa, bem sinceramente, aqui esses times não conseguem engatar 2, 3 jogos. Não conseguem uma sequência, não tem como. O Inter nem ganha, só empata. É pior, nem perder, nem tá perdendo, mas tá empatando. Não é? E quando perde, eliminou o Corinthians da Copa do Brasil, que venceu a primeira. Mas olha só, o Grêmio perdeu no finalzinho ontem pro Bragantino. O Santos em casa, com Neymar e Gabigol, não ganhou do Mirassol. E o São Paulo perdeu pra Lanterna, gente. Pra você ver o tanto que tá disputado. O Vitória em casa perdeu pro Bahia. Pra você ver o tanto que os times que estão atrás do São Paulo são limitados, que o São Paulo faz 10 jogos que não ganha e ninguém consegue passar ele. Essa é a sorte. Faz 10 jogos que o São Paulo não ganha e o Inter não conseguiu sair do 16º. Mas o Inter, gente, o Inter é incompetente. É uma pena, mas é incompetente. O Inter foi incompetente no ano passado. Que é isso? Se alguém passar por metade do que eu passei no ano passado, eu vou ser E por que você tá solidária. apontando pra mim? Vira pra lá. Tá apontando pra mim, eu não quero sair não. Mas esse ano tá melhor, né? Esse ano o Alguém projeto aqui, tá melhor. alguém aqui, eu espero só que o Chico passe. Eu queria ver a tabela também, se você me Então, permite. mas só resumindo, só vou fazer um resumo pra vocês aqui. Santos, Grêmio, Inter, Mirassol, Remo e Vasco, tava todo mundo no bolo. A notícia da rodada é que o São Paulo chegou no rolê. O São Paulo chegou no rolê. Eu também quero. A real é essa. 3 pontinhos. O São Paulo tava meio de tabela, já foi líder, tem gordura, aquela coisa toda. Uma hora o Dorival vai ganhar. A real é que o São Paulo chegou, cara. O São Paulo tá no bolo ali também. Vamos mudar o discurso. Dorival, 14 mata-matas. É tudo mata-mata agora. Mas não tem mais jogo contra corrida, é mata-mata. Mas, detalhe, o São Paulo contratou um treinador especialista em mata-mata, depois que já tinha caído da Copa do Brasil. Mas você não coloca o Vitória, não? Sul-Americana. O Dorival nos pontos corridos é horroroso, gente. Você não coloca o Vitória também nessa daí, não? O Vitória e o Botafogo? Cara, o Vitória ainda não. Se vocês me tem permitem... 2 pontos do São Paulo. O Botafogo joga hoje, tem jogo a menos. Eu ainda não coloco o Vitória. O Vitória tem um jogo a mais. Mas o Vitória compete, O Vitória é forte dentro de casa. Se vocês me permitem, posso ver a tabela?
tabela aqui, aqui o negócio é o Chacoalha seguinte. aí, Ronaldão. Pela primeira vez na história do futebol brasileiro, aqui, ó, o 13º não vai cair no final do ano. Não vai. Porque não caiu nem o salário desse mês, o 13º vai cair. Pela primeira vez na história do campeonato, da tabela, o 13º não cai. Ô, gente, vou falar uma coisa. Alguns times, poucos times do Brasil, têm o privilégio na Série A de falar nunca estivemos na Série B. Flamengo e São Paulo. Não é? Eu tinha esse privilégio até 2016 e era toda hora, nunca caí! Eu nunca fui pra Série B. E quando vem, quase a segunda vez agora. É impossível controlar o processo. É avalanche. Tá devendo as mais uma, hein? comportas e aquilo desce. E desce mesmo. Tá devendo uma, hein? Tá devendo uma ano passado. Tá devendo uma. Não. Eu já cumpri meu purgatório lá. Já. Rapaz, agora, o que é isso? É pra ir pra... Só falta enterrar agora. Intervalo? Só falta jogar pra Não do nada. No YouTube? Palmeiras, 19 pontos do Corinthians, ó. 19 pontos. Não vai cair o 13º. Não vai. O que nós falamos nesse período aqui, ninguém acredita, não é? Agora, Edu Draceni, você lá na ponta, livre, não tá nem aí com o resto. Por enquanto. Eu tô vendo assim, o Palmeiras... Cruzeiro chegando também. O Palmeiras com 51 me lembra muita coisa, assim, 51, né? O título mundial. O Ronaldo quase que eu me afoguei hoje. E aí, ó, 19 pontos. Palmeiras, 19 pontos pro time da Zona Leste, hein? Você imagina quanta pontuação a gente tem que fazer, hein? 51 para 32 é muita coisa, hein? Edu, 15 vitórias. Edu, mostra o braço aí na TV. Você falou de 51, mostra o braço aqui, ó. Aqui, faz assim, Edu, mostra pra câmera aqui, ó. A tatuagem do Palmeiras, Edu, aqui, ó, de 51, a taça do Mundial. Irmão, não joguei, não. Agora, você vê assim, o Palmeiras tá fazendo o que a gente imaginava, Renato. Perdeu pontos, perdeu aquela gordura que tinha, recuperou um pouco, porque aí você pega o Flamengo, perdeu pro Cruzeiro, o Cruzeiro nos ajudou bastante. E aí você pega, por exemplo, um jogo onde que o Palmeiras... Né, no primeiro tempo não jogou bem, mas no final, em 10 minutos, acabou. Resolveu a parada, no né? apito Vamos falar mais do Palmeiras. O apito. Que apito, que apito? Líder do campeonato, Palmeiras, será o nosso próximo assunto. Antes... Ih, Ronaldão, tá meio jururu hoje. Por quê? Tô jururu, porque, né, quando... Você não tá brigando contra o rebaixamento? Ainda bem, né? Agora, quando o Palmeiras vai bem, vai bem. Agora, quando não vai bem, o juiz vai também. Ah, é? É. Quem era o juiz da partida? Na força do apito. Daronco! Ah, Daronco! Não era o Daronco, era o Branco. Eu lembrei dele, não sei porque que eu fui lembrar dele. Eu lembrei do Daronco. Você nem sabe, muda o assunto. Cabeça não tá boa. Você deu ênfase no 51, que é a pontuação do Palmeiras. 51. Né? Foi bem. Agora, quem tinha que estar reclamando da arbitragem era eu, do senhorzinho Lucas Casagrande, que não deu um pênalti claro. Foi não! Vitor Hugo fez aquela falta, pênalti claro. Não foi, não. E aí... Você falou que não ia ser chorona, você falou. Não, é verdade. Voltei ao normal. Abel Ferreira. Bora, Abel. Quando vês uma equipa que falha cruzamento, que falha passe, que não chega na pressão no tempo certo, há uma coisa que falta. Falta energia física e clarividência mental. E quando a gente fala, não há hipótese. No Brasil, todas as equipas, não é o Palmeiras, são todas as equipas. Vão passar por períodos durante o ano bons e ruins. E quando aparecer esses ruins, quando não der para ganhar com essa criatividade, com essa magia que os jogadores de Palmeiras têm, porque eu não digo, olha, hoje toma lá a magia, treinador, agora tira. Não. O próprio contexto do futebol brasileiro proporciona que os jogadores muitas vezes joguem cansados. Já falei nisso 500 vezes. Viagens, tempo de descanso, falta de treino, gramados diferentes. Não há como. E depois tu tens que tentar trocar um ou dois para jogar na máxima, fazer gestão de energia para tentar jogar na máxima força. Por isso é que eu falo, mas quem é que no futebol brasileiro consegue manter uma consistência o ano todo a jogar sempre bem? Nem o Chelsea, nem o City, nem o Barcelona conseguem, fará aqui. Portanto, isso é normal. Eu digo aos jogadores, não se desesperem, estamos a jogar mal, fiquem calmos, fiquem tranquilos, vamos trabalhar, vamos recuperar, vamos ganhar, mesmo quando as coisas não estiverem a correr tão bem em termos dessa criatividade que nós sabemos que o Palmeiras tem, mas não é porque o treinador lhes tira.
É porque o contexto do futebol brasileiro faz com que as equipas, muitas vezes, não consigam jogar no seu potencial máximo. Everton Guimarães, em 2 jogos, Libertadores e Brasileiro, o Palmeiras voltou à normalidade. Edu vai terminar o programa no cadeirão. E o time deixou tudo para o segundo tempo com a estrela do Flaco Lopes, que fez o melhor jogo depois da Copa do Mundo pelo Palmeiras. Então, Renata, e as pessoas ficam pedindo, né? Fora Abel, levantando hashtag em rede social. As pessoas. Falando aqui no programa, As Fora pessoas. Abel, né? Nesse caso, estou me referindo ao Capelani que está aqui ao meu lado. Eu não peço. Que quando pede a cabeça, quando ganha, fica calado, fingindo que não pediu a cabeça do treinador. Eu sou resultadista, então, pois é o produto fim do futebol, é o que segura treinador. Nesse caso no Palmeiras, não. Nesse caso no Palmeiras, não. Nesse caso do Palmeiras, não. E por isso o Palmeiras está onde está. Porque o Palmeiras não vive só de resultados, embora eu seja um resultadista. Nesse caso, você perde. Sempre que perde, é o oportunismo que está girando dentro das suas veias. Deixa eu entender. É o oportunismo. Vamos lá. Se o Palmeiras não ganhar você é um nada oportunista, até o fim do ano, qual vai ser o seu argumento? Olha pra TV, olha ali pra aquela câmera. Cara, não muda nada. Como não mudou nos anos anteriores? Não ganhou. Não ganhou, e aí? Não ganhou, e aí? Ao mesmo tempo que você é resultadista, se o Palmeiras eu sou. Então, O Palmeiras não é. Você é o incoerente. Eu sou, o Palmeiras não é. Mas eu não sou eu que. Mas não sou treinador e nem presidente do Palmeiras, querido. Você perde a cabeça do treinador. Não vou esperar. Peraí. Você fala bobagem. Peraí. Você fala Você falou bobagem. que você é resultadista. Cara, é só pedir que ele perde a cabeça. Cala a boca, um minuto. É só pedir que ele perde a cabeça. Aí ele perde a cabeça do treinador. Aí ganha. Finge que não pediu. Mas olha, todo mundo fica esperando, os críticos do Abel. Agora calma, ele vai cair na Libertadores, vai perder pro Cerro e tá fora. Aí não caiu, ficam. Aí mas que obrigação, né? Tem que Pra ganhar você, do Cerro. Capelani. Aí faz um primeiro tempo que o Vasco foi muito Pra bem. você, O Vasco Capelani. jogou muita bola, mas o quê? Briga com a Renata, Não briga vazou com a ela. defesa do Você não é o Palmeiras. bambambam. Aí vira pro segundo tempo. 4-1 pro Palmeiras. Então Aí tá todo bom. mundo fica assim, esperando. Aí o Flamengo perdeu pro Cruzeiro e ninguém falou nada. Todo mundo não. O Capelani. O Capelani fica quietinho agora. Solta a carta do placar enganoso. Solta a carta. Tá esperando. Foi enganoso o 4-1. O segundo tempo do Palmeiras realmente foi maravilha, massacrou o Vasco. Ponto final. Não tem o que dizer. Tem Agora, dois tempos. pelo nível de investimento do Palmeiras. O time que era o vice-lanterna. O que se esperava é que o Palmeiras não fosse amassado pelo Vasco. Mas ele perdeu pro Vasco no primeiro turno no Rio de Janeiro. É verdade, quando não ele deveria. poupou os jogadores. Isso. Então, e agora ganhou. Ô, Rê, eu só quero falar uma Massacrou, coisa. goleou. Você lembra que no primeiro semestre, gagueja não, quando eu Capelani. falei do São Paulo aqui, eu fui massacrado. O tempo é o senhor da razão. Me provou que eu estava certo, infelizmente, para azar de todos aqui, mais uma vez. Eu estou falando aqui, o futebol do Palmeiras é um futebol ruim, que não enche os olhos do investimento que tem. É eficiente. Porque não Tá pegou ganhando. ninguém. Ué, porque não pegou ninguém até agora. Ganhou do Flamengo. Não pegou ninguém. Sem gaguejar, irmão. Calma, estamos debatendo. Ei, não pegou ninguém. Se o Palmeiras pegar um time um pouquinho maior, um pouco mais difícil... A vitória do Vasco da Gama foi Fez contra o Atlético 3-0 no Maracanã no Paranaense. Flamengo. Atenção, tô Que é o falando melhor isso aqui, time. porque aqui está o palmeirense, de infância, aqui está o palmeirense. E eu tô preocupado com o futebol do Palmeiras, que é desse tamanho. Se o Palmeiras Fora pegar um time Abel, que você tá quer mais fora roubado Abel. na Libertadores, o Palmeiras vai cair. Aí eu gagueja, a cara não. de todo mundo aqui Não nesse gagueja, programa, não. inclusive dos bastidores Não aqui. gagueja, não. Só que tem um Inclusive detalhe, aqui. no jogo de ontem, goleou, 2 gols do Flaco, um golaço, uma pintura. E o primeiro Vitor Roque, que há muito tempo não fazia, o Flaco disse, vai lá, meu de querido, pênalti. beijou a bola, entregou, faz o gol de pênalti. Fez o gol de pênalti. O Alan, que pode estar indo embora, é um jogador que ontem deu a vida pelo Palmeiras. O Giai, que vinha sendo criticado, fez uma boa partida. Ele tira o Barbosa para colocar o Murilo, que tinha sido poupado. O Carlos Miguel, ontem... até tomou um gol, mas né, não falhou, fez uma defesaça. Fez uma defesaça no chute do Thiago Mendes. Então, assim, gente... O futebol do Palmeiras é bom? É isso. Olha a realidade dos outros Qual aqui time na que é? segunda Qual tabela, time, na segunda Capelani? página da tabela. O futebol do Palmeiras é bom? Qual time que é bom? Não tô perguntando. Qual time que é bom? Tem que comparar. Não pode comparar, não. Tem sim. Peraí. Se for para comparar, vamos comparar o investimento feito. O Flamengo perdeu pro Não, Vitória, senhor. tá Não, atrás senhor. do Palmeiras, você não Vamos perde analisar nada o investimento do Brasil. feito. Vamos analisar o investimento feito. Não dá para comparar com o Vitória. Não vamos comparar. Liderança por desempenho. Responde. Liderança por desempenho do Flamengo. Não, responde. Pronto, Flamengo ganhou o título. O futebol do Palmeiras é bom, sim ou não? Quem foi a maior contratação do futebol brasileiro? Eu torço pro Grêmio, é óbvio que é bom. É outra coisa. Vou dar pênalti pro Palmeiras, hein? Continua assim. Agora tem um amigo meu que mandou uma pergunta pra você, Everton. Pra mim? Não vou falar que é o Marcão, o goleiro. O que ele disse? Por que vocês entregaram o Paulinho machucado, bebê? Ele quer saber.
Vocês entregaram o Paulinho machucado. Antes, Renata, isso é importante explicar, que antes da assinatura do contrato, o atleta veio, fez exames, foi aprovado pelo departamento médico do Palmeiras e só depois assinou o contrato. Não é um hábito que vocês que foram jogadores, quando há transferência, vocês vão lá primeiro. Mas a pergunta não foi essa, hein? Por que vocês entregaram o Nós entregamos atletas que fizeram exame, não detectaram um problema, não é problema nosso. Foi um gato por lebre, o que foi? A Leila disse que não ia contratar jogador machucado, quando ofereceram o Neymar pra ela. Então, ó, pênalti pro Palmeiras. O investimento foi bem. Ele se Mas pagou foi uma já. semana para quem foi tão massacrado, criticado como o Abel e seus comandados. Foi uma semana maravilhosa. Classificado na Libertadores, viu o Flamengo perder para o Cruzeiro e agora venceu e goleou o Vasco da Gama. Gente, eu sonho com isso na minha vida. E o Capelãs está chorando aqui, ó. O Capelãs. O Capelãs está triste agora ali, ó. Tá triste. Vocês vão lembrar de mim. Tá triste o Capelãs. Ele quer o caos. Ele quer o caos do Palmeiras. Capelanes, não é só ganhar ou perder, é disputar, é competir. É o quanto você vai até o final com condições. O importante vai ganhar, não adianta. Competir. É que nem seu time você compete. quer trocar comigo, eu fico em terceiro, você vai pra 16º. Tem que ganhar. O investimento feito é pra ganhar e vai perder. E vou falar uma coisa, o Cruzeiro vai chegar na frente do Furacão. Não tenho dúvida. O Cruzeiro O Inter vai cair nessa vida. Você falou isso o tempo inteiro e não caiu. Que bom, eu estou falando. Praga reversa, hein? Hoje eu não tô bem não, hein? Lucas Casagrande, que pênalti, hein, que não foi dado. Bom, hein? Olha, eu não aguento mais ter que colocar matemática em prática todo final de semana, todo meio de semana, quando tem rodada do Brasileirão. Veja só, se o Mirassol tivesse vencido o Santos, provavelmente, quem estaria na zona do rebaixamento... Não, com certeza. Com certeza, era o Inter. Só que aí o Mirassol sai na frente... Tem um jogador expulso, teve cusparada no Reinaldo, teve cartão amarelo pro Neymar, não é? Teve muita reclamação com a expulsão do jogador do Mirassol e o Mirassol empatou na Vila com o Santos. E eu quero discutir essas pequenas, grandes polêmicas, não sei, vocês classificam. Ronaldão... Eu? Você. Vamos começar com o cartão amarelo do Neymar, hein? Então, Neymar, o Neymar teve uma grande oportunidade, menina Renata, de mostrar o capitão enorme que seria para o Santos. Nessa cusparada que teve no Reinaldo. Na hora que ele apareceu ali, que ele interveio. Isso, aí ele perde a cabeça totalmente, está totalmente errado. Ele sofre ali uma entrada, praticamente, uma carga por trás. Não vou falar que foi falta, né? Olha lá, agora, ó. Ele toma uma carga por cima com o braço, mas não foi aquela coisa toda. Mas era para cartão vermelho? Não, a Edna estava certa. Para mim, aí ele já deixa a bola e ele chuta. Para mim, seria um vermelho aí pro Neymar. Para mim. Alguém daria cartão vermelho pro Neymar nesse lance? Eu faço. Você também? Claro que sim, agressão. Eu também. Dá um pontapé no cara, claro que sim. Eu sempre defendo ele, mas agora... O Chico, que é a grande referência da arbitragem brasileira, vai dizer aqui, a bola não era um objeto de disputa entre eles, o Neymar foi para dar o pontapé e era para vermelho mesmo. Assinado, Chico Garcia. Chico, você assina? Não assino. Eu acho que ele correu um risco. Realmente, algum árbitro poderia interpretar como um lance para vermelho, mas eu vou no limite, como diria Abel Ferreira, da temeridade. Eu daria o amarelo. Mas ele correu um risco. Cara. Eu não considero uma agressão. Eu acho que ele foi tem que quebrar a perna. Pro Chico expulsar. Porque é o Neymar. Eu também daria amarelo também. É isso aí. Eu daria amarelo também, Chico. Mas é o Neymarzete amarelo. Mas se fosse o contrário, o jogador do Mirassol que fizesse isso... Aí ele ia ficar rolando, ia fazer um monte de coisa. Mas eu daria amarelo pra ele mesmo. Agora, falando em expulsão, teve expulsão, só que pro lado do Mirassol. E eu quero justamente concitar a opinião de Chico Garcia. Quero ver. Lance para vermelho. O quê? Oxe, Mas os 4Ds, ele se... Não, eu acho que a questão mais polêmica é realmente a direção, porque ele está mais lateralizado. Mas como não tem nenhum jogador distância para fazer a cobertura, o Neymar estava de domínio da bola e não tem nenhum jogador à frente dele. Ele dá um tapa mas todo mundo chegando ali, todo mundo chegando, cobertura por dentro, Renata. Então, a imagem é subjetivo, porque para mim nenhum jogador chegaria e para vocês chegariam, eu acho que ela acertou em ir ao VAR. Não, ela não acertou, ela
refez. Ir ao VAR. Ela e aí, acertou o que ela fez em sugestão, campo. reconsiderar sua decisão e expulsar. Mas Pra mim, ele ficaria livre na cara do goleiro. O Chico tá certo. O Chico tá certo, vou te falar por quê. Porque ele segue a diretriz da atual arbitragem do futebol brasileiro. Porque ele fez o curso com os caras. Então os caras erram, ele vai errar junto. Porque ele fez o curso junto com os caras. É legal. A arbitragem da Edna foi péssima. Não, isso é outra ontem. coisa. É a mesma coisa. E não era pra Porque vermelho. envolvendo o Mirassol, teve um lance muito parecido, aliás, pior, né? Centralizado contra o Flamengo, que a arbitragem deu apenas amarelo. E era vermelho também. O jogador partiria Era contra livre. o Mirassol. Era Mirassol e Mas e o Flamengo. Dogson, o cachorro lá que você fala? Cadê a distância? Tá longe do gol, pô. Mas e aí? Mas aí você tem que avaliar se o jogador tem domínio da bola também, se ele tem condições de chegar até o gol. Distância, vamos lá, distância. Tava muito distante. Tava distante. Ele tava Não no é? meio campo, gente. Direção, tava na direção do gol? Não. Domínio, domínio ok. É isso aí. É, domínio ok. E aí defesa, defensores chegando no meio do campo. Porra, Renato, daqui a pouco a sua arbitragem, você tá Chico. Não, eu tô com você, Chico. Manifesto. Tô com você, Chico. Não, então vermelho. Caiu, Chico. Tá, não, nesse caso não cartão vermelho. Boa, Chico. Na sequência, vamos ouvir, dá aquele eco, né? Vamos de porque é pra reverberar o que você diz. Aí o eco vem naturalmente. Mas quem vai reverberar já é Fernando Diniz. Antes, Cicinho. Oi, eu tô pior que aquele cachorro da mudança. Você tá igual o peão. Cada um, eu não sei pra que lado. Agora, Fernando Diniz explicando a derrota pro Coxa. Isso aí, quero ver. Os tempos foram muito bons. E a gente oscilou um pouco. De ter mais uma coisa que era previsível por conta do jogo de quinta-feira, que tem um desgaste físico, mas o desgaste psicológico e emocional ele é muito maior do que o físico. Então, para você mobilizar de novo os jogadores para jogar a partida de hoje, é sempre um desafio. A gente sabia que a gente não ia estar 100% de energia para jogar hoje, principalmente energia psicológica. E a gente tomou 2 gols de novo mas muito evitáveis. Uma bola parada que acho que eles erraram na confecção da jogada e acabamos tomando o gol. Depois o segundo gol a gente estava com o time já com linha baixa, que a gente, os 2 jogos contra o Rosário, por exemplo, que a gente teoricamente teve que defender, a gente não teve nenhum problema, sabe, a mesma chance de gol. Hoje, por uma falta de atenção, a gente quis recuperar a bola muito rápido, em vez de marcar direito, e acabamos tomando o segundo gol. Senão, a gente poderia ter pelo menos empatado. É uma das possibilidades. Ele consegue jogar, a posição que ele mais atua na vida dele é essa posição que ele jogou hoje. Com a presença do Yuri Alberto, a gente tem 2 jogadores que a gente tem que encaixar, porque são 2 jogadores de nível muito alto, mas ele é uma possibilidade, não é que a gente vai fazer sempre. Mas se for o melhor para o time nesse momento, é uma possibilidade bem real, bem concreta. Ronaldão, o que é Chico? Chico, você também é um excelente representante corintiano. Eu tenho vontade de pegar o Diniz no colo. Nossa! Você vai falar que ele foi sexy também. Não foi legal. Senta aqui, porque eu tenho uma dó desse rapaz. Coitado dó desse rapaz. Porque assim, o Diniz é um cara, ele é um apaixonado pelo jogo. É só você ver ele. Ele gosta Chiquito, sem choro, Chiquito, deixa só a Renata hoje. Ele quer fazer, mas ele muitas vezes não consegue. Porque não dão elenco. No Cruzeiro ele tinha e não conseguiu, por quê? Mas ele ali não. Ele nasceu pra treinar o Corinthians. Ele nasceu pra treinar o Corinthians. Ele tá no lugar onde ele sempre tinha que estar. O Diniz, cara, ele tem tudo a ver, ele é o chefe do hospício. Olha querendo mas, cara, poxa, ontem deu pena dele de novo. Tem que valorizar o Curitiba. Ô, Diniz, senta aqui, vamos conversar. Calma, Diniz, calma. Uma hora essa turbulência vai passar, uma hora você vai ter uma contratação em algum momento. Uma hora vai pintar um jogador da base. Uma hora o Yuri Alberto vai voltar. Vocês exaltaram a Libertadores, o sacrifício, a entrega. Por isso. Aí agora, gente, mas a realidade do futebol brasileiro, para quem disputa mais de uma competição, é essa. É limitado. E teve valoriza o Fernando Seabra. E aí vocês querem falar do Tem que valorizar o Curitiba. O Curitiba. Tem que valorizar o Curitiba. O que o Curitiba tá fazendo, Fernando Seabra, rapaz. Chiquito, foi pênalti ou não foi você que apitou? Nada. Então vai pro inferno. Vai pro inferno você e o apito e o seu livrinho de regra. Você acha que ele vai falar alguma coisa contra o Daronco? E porque o Daronco acabou com o Ô, Daronco, você tinha que apitar quinta-feira, Daronco.
cadê você, pô? Isso aí não foi Estamos pênalti, precisando, não. Renata. Tá de Só um brincadeira. detalhe aqui, Everton. só um detalhe importante. 6 pontos o Coxa somou pra cima dos caras. Verdade. 6 pontos. Mas, segundo o Chico, a culpa é de não darem um elenco. Não, pro é que o Diniz. clube tá falindo, ele pô. tinha. Pô, Curitiba, ele trabalho tinha Ceará. grupo no Cruzeiro e não conseguiu. Qual que é o modus operandi do Chico? Eu vou explicar como é que funciona. É uma Quando pena que o Corinthians- Chico não consegue ser tão compreensivo com o Dorival Júnior, por exemplo. Que também tá cheio de problemas. Mas é assim, quando o Corinthians perde, pobre Diniz, é um clube falido. Mas quando o Corinthians ganha, é um deleite, ele te derrete na cadeira. Você ele também, fica você louco. também. Como é que ele faz, Capela? Ele faz assim, é um deleite. Ai, É Corinthians, sexy, vai, né? vai, vai. Me ajuda, cara. Eu amo o Diniz. Nossa, quero ver ele levar de baixo. Ai, meu Deus do céu. Ai, não faz isso aí de Fato novo, é, não. minha gente, que, queiram ou não, quem vai finalizar o programa hoje, mais uma vez, no topo da tabela, no topo do cadeirão do jogo aberto, lá está, tudo preparado para Edu Dracena. De novo, de Cara, novo. olha só, Ei. o Cruzeiro bateu o Flamengo e ajudou, não é? Aí, o Palmeiras ganha do Vasco licença. no segundo tempo, maluco. Vai pescar, Edu? E Com o licença. Santos empata com Ei, Mirassol. Calça do seu filho de Vai novo. pescar, Edu? Vai pescar? 20 rodadas na liderança, de 24, irmão. Então não adianta, Capelão, você fala assim, fora Abel, fora Abel. Aproveita Você agora. não vai conseguir. Aproveita Você não agora. vai conseguir derrubar o Abel. Tomo E vai olha ser aqui, grande. olha aqui. Segura aí, Aproveita que Robertinho. o Tomo vai E ser olha grande. aqui, olha E aqui. devolve a calça E pro seu olha aqui, filho. rapaz, ó. Devolve a Você calça vai ter pro que seu filho. engolir. Você vai ter que engolir isso aí, ó. Engoli ninguém, não, menino. Engoli ninguém, Ei, não. 20 rodadas na liderança, meu. Isso, irmão. Não é pra qualquer E que um, não. aconteceu ano passado de Não é pra 38 qualquer de um, chegar não. no final. Respeita. Respeita o Vai pegar de líder. novo. Respeita o líder, Olha só, rapaz. na próxima rodada, o Palmeiras vai jogar fora de casa contra o Mirassol e o Flamengo, no Maracanã, tem o clássico diante do Botafogo. Ganhou. vai. Aí, tá vendo, Edu? Já perdeu a gordura de novo. Vai ganhar mais continuar gordura líder. Do ainda. Mirassol no Maião. Vai ganhar Eu mais e o Chico gordura. vamos a Mirassol juntos torcer para o Palmeiras. A Mila que espere. Eu posso ir também? Eu tô nesse bolo. Agradece o Everton, viu, Edu? Eu tô nesse Então, bolo. Obrigado, vamos irmão. reunir Nós dois, toda- você aqui, A ó. gente vai reunir os Nós interessados você dos aqui. Z4 e das proximidades, Caravana. não é? E a gente vai de caravana, de comboio, a gente vai na boleia do caminhão, vamos pra Mirassol. Vai de caravela. Valeu, Se o time cabuloso. tá jogando, você vai pra Série B. Cruzeirão. Para aí, você perdeu na rodada, eu empatei, volta pra você. Não, eu não, eu tô lá em cima. Vamos esperar que o Corinthians vai jogar essa semana, não Edu, vai? diga. E nem o São Paulo? Não. Corinthians e São Paulo não vai jogar? Não, Copa do Brasil. Ai, Edu. Olha lá o Edu. Virou um zoeira Tá de folga os master aqui dois. no programa, gente. É Estão de isso. folga. Ai, essa tabela agora pode tirar a tabela, não tem problema. Tchau, Jogo vai ser tabela. grande. Amanhã tem mais. O Neto Segue tá o chegando líder. com os donos da bola. O jogo aberto vai ficando por aqui. Uma semana iluminada pra todo mundo. Vai perder Aproveita, hoje. Edu, que o tombo vai ser Vai perder hoje, seu time vai perder hoje.